Olá, galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História. Galerinha, hoje iremos estudar sobre a escravidão no Brasil, formas de resistência. O texto foi retirado do site Brasil Escola, ok? Galerinha, a resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, né? Instituição essa presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi construída pela utilização dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos, certo? Por isso que somos esse povo lindo, né? Mixigenado, formado por várias cores, certo? Considerado um dos povos mais bonitos do mundo, né? Porque ocorreu ao longo da nossa história aí a junção de várias raças, né? Isso formou aí o povo brasileiro, certo? Como os indígenas, os africanos, os europeus, os imigrantes, né, que chegaram ao Brasil, principalmente ao longo do século XIX e do século XX. Isso tudo ajudou a formar a sociedade brasileira, né? Muitas pessoas acreditam que os africanos foram escravizados passivamente, ou seja, não resistiam à escravidão, certo? Mas as pessoas estão enganadas. Por quê? Porque existem vários registros, né, que comprovam que ocorreram várias formas de resistência dos escravos. Galerinha, a resistência à escravidão por meio das revoltas não visava exclusivamente acabar com o regime de escravidão, ou seja, ela buscava muitas vezes corrigir excesso de tirania dos senhores, diminuir o nível de opressão ou punir os feitores. Sabemos que os escravos, né, eles sofriam vários tipos de punições, né, trabalhavam de maneira árdua, né, muitas vezes de sol a sol, algumas vezes não tinham nem folga aos domingos, certo? Então isso tudo ocasionava para que ocorresse esse tipo de revoltas, né? Além de ser tratado como verdadeiros animais, certo? Então muitas pessoas têm uma imagem de que os escravos africanos aceitavam a escravidão de maneira passiva, mas os historiadores nos contam que a história foi bem diferente. Os escravos organizavam-se de diferentes maneiras para colocar limite à violência que era submetido ao seu cotidiano, correto? Temos a imagem aqui que representa uma revolta de escravos. Entre as diferentes formas de resistência dos escravos, pode ser mencionado a fuga coletiva ou individuais, as revoltas contra os feitores e seus senhores, né, podendo essa acabar em assassinato ou não, a recusa em trabalhar, certo? Quando os senhores pediam para que os escravos fizessem certo tipo de trabalho, eles não iam, tá bom? Isto é uma forma de resistência. Temos também a execução do trabalho de maneira inadequada, né? Quando os senhores pediam para que os escravos fizessem um certo trabalho, eles faziam, mas faziam tudo errado, né? Isso também era uma forma de resistência à escravidão. E a mais comum no Brasil foi a criação de quilombos e mocambos, certo? Os escravos fugiam das fazendas, né? Embrenhavam-se no mato e ali juntavam-se, né, alguns escravos e formavam quilombos e mocambos. Mas iremos falar sobre este assunto um pouquinho mais adiante, ok? Galerinha, a revolta contra a escravidão já começava no embarque dos africanos nos navios negreiros. As revoltas dos africanos nos navios negreiros era tão comum que os traficantes tinham na tripulação do navio intérpretes que falavam o idioma dos africanos e podiam assim alertar em caso de possibilidade de revolta dos aprisionados, certo? Temos uma imagem aqui que retrata uma revolta em certo navio negreiro, certo? E essa outra imagem aqui, de 1839, ela relata aqui o assassinato do capitão Ferré na capitania, né, em um navio chamado Amistente. Inclusive, tem um filme muito interessante que retrata esta revolta, ok? Eu sugiro que vocês assistam também este filme, ok? Vejam a classificação se é para a idade de vocês, certo? E é um filme muito interessante que mostra como ocorria realmente a travessia dos africanos para a Europa nestes navios negreiros, como era a vida dos escravos, né, durante esta travessia,
certo? Então sugiro que você assista esse filme, ok? Quem quiser assistir, fica aí a sugestão do professor. Então, galerinha, as revoltas, porém, não se resumiu apenas aos navios negreiros. Aqui no Brasil, inúmeras revoltas aconteceram conforme veremos mais adiante, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre quilombos, certo? As formas de resistência dos escravos mais conhecidas no Brasil foi a formação de quilombos e mocambos. Professor, nem sei o que é quilombo e nem sei o que é mocambos. As duas palavras têm origem em idiomas africanos, certo? Mocambo significa esconderijo, enquanto que quilombo era utilizado para se referir a um acampamento militarizado, certo? Então, essa estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e se popularizou depois do Quilombo de Palmares, ok? Então, o primeiro quilombo registrado, conforme afirma o historiador Flávio dos Santos Gomes, surgiu em 1575 na Bahia. Observe que foi logo no início da colonização brasileira. A colonização brasileira ocorreu em 1532, com a expedição de Martinho Afonso de Souza. Martinho Afonso de Souza chegou ao Brasil em 1530 e estabeleceu sua primeira colônia em 1532, ok? Então, na visão dos portugueses e colonos, os quilombos eram basicamente agrupamentos que reuniam escravos fugitivos, escravos fugidos, correto? Então, os quilombos mantinham relação comercial importante com outros quilombos e também com pessoas livres, apesar de que os homens brancos, os colonos acreditassem, que os quilombos era apenas agrupamento de escravos fugitivos. Nos quilombos eles criavam animais, certo? Da agricultura e da criação de animais, eles vendiam, esses produtos agrícolas e os animais para outros quilombos, trocavam em troca de outros produtos, utensílios, certo? E vendiam também até para as próprias colônias, certo? Através de pessoas brancas que também viviam nos quilombos, porque os quilombos não era apenas, formado por pessoas negras escravas, certo? Era formado por indígenas e também era formado por pessoas brancas, certo? Então, os quilombos mantinham relação comercial importante com outros quilombos e também com pessoas livres, certo? Como eu acabei de falar, ok? Galerinha, existiam quilombos que sobreviviam do que era cultivado e do que era retirado das matas, certo? Enquanto que outros optavam por sobreviver de assaltos e ataques contra a população livre em estradas ou realizando ataques contra engenhos, certo? Então nos quilombos existia pessoas de todas as formas, certo? Existia aquelas pessoas que trabalhavam e tiravam da terra o seu sustento, e tinham aquelas que viviam de assaltos, viviam de roubos nos engenhos, correto? Então os quilombos desenvolviam-se em locais isolados de difícil acesso, e grande parte dos membros de um quilombo eram escravos fugidos de uma mesma região ou de um mesmo senhor, certo? Mas, como já foi dito, nos quilombos não viviam somente escravos negros, certo? Viviam também pessoas brancas e povos indígenas, Alguns quilombos de destaque na história do Brasil foram os quilombos dos Palmares, quilombo do Jabaquara, quilombo do Buraco do Tatu, quilombo do Leblon e vários outros quilombos, certo? Então, o quilombo dos Palmares foi o quilombo mais famoso da história do Brasil, certo? Foi aquele quilombo que resistiu mais tempo também os ataques, dos homens brancos, dos fazendeiros, dos jagunços, certo? Então, como foi dito, foi o maior quilombo da história da resistência à escravidão no Brasil. Ele chegou a contar com 20 mil habitantes e teve como seu principal líder Zumbi, certo? Acho que todo mundo já ouviu falar de Zumbi, ok? Então foram realizados ataques contra esse quilombo ao longo de todo o século 17. E o último ataque, foi realizado em 1694, colocando fim a esse quilombo e também colocando fim à vida de Zumbi, certo? Eu acho que muita gente sabe que
o dia 20 de novembro é realizado o Dia da Consciência Negra, que é exatamente o dia da morte de Zumbi, né? Acredita-se ser o dia da morte de Zumbi, correto? Galerinha, os quilombos causavam grande temor nas autoridades coloniais, porque aglomerava muitos escravos fugitivos, certo? Como já foi dito na parte anterior aí de nosso slide, certo? No quilômetro dos Palmares existia cerca de 20 mil pessoas, é muita gente, né? Principalmente para a época colonial, certo? Então foram duramente reprimidos. Então o caso dos quilômetros dos Palmares ganhou destaque novamente, por quê? Porque mobilizaram portugueses e holandeses, isso durante o período que os holandeses estavam instalados em Pernambuco, certo? Mas este quilômetro resistiu bravamente durante décadas, né? Temos uma imagem aqui que representa o quilômetro dos Palmares e sua organização, né? Galerinha, esta foi a aula de hoje, certo? Como foi dito, tivemos como referência bibliográfica o site, né? O texto do site Brasil Escola, ok? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se você não compreendeu, estou a partir de agora para tirar todas as suas dúvidas, correto? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.